Isso, vamos esperar todo mundo entrar para a gente continuar. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo com o som aí? Sim? Bom dia, há quanto tempo? Quanto 1 minuto? Quanto tempo? É ruim que fica caindo, né? E hoje eu ainda vi que cair antes. Tem dia que eu tô dando aula e o negócio cai e eu não percebo que caiu, e daí eu continuo falando. Na hora que eu vejo, já foi, tô falando sozinha. Renata, vai precisar botar o nome nessa ou não? Não, deixa eu ver quantos tem. Acho que tá todo mundo voltou, né? Coloca o nome lá, vai, porque a gente considera daí como se fossem 2 aulas. Galera, vou considerar a participação de vocês também nas lives como uma avaliação, uma das formas de avaliação, tá bom? Coloca o nome lá. Ó, vou comparar. Quando vocês vão colocando o nome lá, acho que já entrou todo mundo. Eu vou voltar lá pro nosso slide. Estão vendo o meu slide bonitinho? Sim. Ok. Então, ó, deixa eu só puxar minhas anotações aqui para baixo. E vamos lá. Ó, agora a gente fez os arcos trigonométricos em grau, certo? Entendemos o funcionamento em grau. Só quero fazer em radiano, pelo menos as extremidades, para a gente não ficar com dúvida. Ó, quando a gente trabalha em radiano, que é uma outra unidade, né, para medir ângulos e medir arcos, vocês têm que lembrar da conversão. Pi em radiano é a mesma coisa que 180 graus para a gente. Certo? Galera, só um minutinho, deixa eu pôr Você tem o vídeo? cabo de bateria do meu computador que vai... Peraí. Deixa eu ligar ele na tomada que vai diminuir a luminosidade, que daqui a pouco acaba a bateria. Ó, seguinte, então. Essa é a conversão que a gente vai usar para relacionar, né, as unidades de medida, grau e radiano. Tinha aquela outra assim também, ó, 2π radiano é a mesma coisa que 360 graus. Fazer a conta com uma e com outra, o resultado vai dar a mesma coisa. Fazer a conta com a primeira, a conta fica mais fácil. Então, eu sempre vou usar ela, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem a marcar as extremidades aqui dos meus quadrantes em radiano agora. 0 graus é a mesma coisa que 0 radiano, certo? Quem seria o 90 graus em radiano? Não gosto. Meio radiano? Meio radiano, é meio 180, certo? Então, vai ficar meio pi, que é a mesma coisa que pi dividido por 2, ok? Mano, eu acho que sim. Sim, gente? Entenderam? Sim. Aqui seria o 180. É muito lugar, Então, né? aqui é o pi radiano. O 270, e agora? Dá para fazer por raciocínio? Quem que é o iPhone aqui que eu vou renomear, gente? Quem que entrou só como iPhone? É a Yasmin? É eu. Sim. É com N, Toda né? vez eu mudo e volto pro iPhone. É porque eu bloqueei para vocês. Porque tem umas gracinhas, né? Na minha aula, pelo menos, não teve, mas não que eu tenha visto. De colocar reload, jogar lá? Oi? De tem colocar gente que reload ou não? Daí fica difícil, ó. Vamos lá. Tem alguém mais aqui que tem que ser renomeado? O Otávio tá com o nome da irmã dele de Peraí, novo. Otávio, deixa eu... Ô, Renata, você acha a gente poderia trabalhar sem ser com fração, tipo com um número? Aqui não, aqui a gente vai usar fração mesmo, tá? Ah, tá. Mais comum aparecer em fração. Então, vamos abstrair as frações aí, gente. Não tem jeito? Renata, Oi. se fosse 45 graus, seria 1/4 radiano? Exato. Não é 1/4 radiano, gente. É π sobre 4. 1 radiano é quase 60 graus. Então, lembram? Era 57,3 graus. É difícil de fazer conta com 1 radiano. Então, a gente faz com π radiano. Então, cuidado só o jeito que vocês estão falando, certo? A gente está usando o π.
Beleza? E não o Se liga, eu 1 vou compartilhar a radiano. tela, eu achei uma foto. Ó, vamos lá. Renata, Oi. o último ponto agora que você Olha que falou. gato. Estaria certo pelo raciocínio, por exemplo, o primeiro quadrante, ele andou o pi como se fosse 1, tá? Então ele andou uma, o segundo mais uma, então 2 sobre 2. Andou mais uma, 3 sobre 2. Isso, pi tá sobre 2. certinho. Tá certinho, ó. Ó a ideia da a Ana que tava falando, né? Sim. Tá, ó. Daqui até aqui, ele não andou 90 graus? Que é a mesma coisa que π sobre 2 radiano, né? 180 dividido por 2 dá 90. Sim. Para ele chegar aqui no 270, quantas vezes ele andou? Ó? Uma, Não vai duas, mostrar o vídeo. 3 vezes 90. Então, esse número aqui, ele seria o 3 π sobre 2. 3 vezes 90. Certo? Ó, π sobre 2 em radiano é a mesma coisa que 90 graus. Certo? E o 3π sobre 2 em radiano é a mesma coisa que 270 graus. E se eu andar 360? Eu vou andar o 2 vezes 180, 2π em radiano, certo? Ó, o 2π em radiano é a mesma coisa que 360 graus. Beleza, gente? Então, ó, colocamos as extremidades. Me ajudem a pensar em como é que ficaria em radiano o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus, que são os arcos notáveis. E agora, quanto seria 30 graus? Vocês podem fazer por lógica, tá? Ou por regra de 3. Vocês lembram como é que faz por regrinha de 3 essa conversão? Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais fácil de entender, ó. A gente sabe que π em radiano é a mesma coisa que 180 graus. E 30 graus seria x. Só que a gente já viu lá no começo do ano. Multiplica em cruz, isola o x, ó. Na hora que eu for isolar o x, vai ficar 30 graus vezes π dividido por 180. Como eu quero saber em radiano, eu não vou tirar esse π aqui, ele vai ficar aqui. Eu só vou simplificar esses dois, ó. Os dois, né, eu posso simplificar por 30, se eu dividir aqui por 30 e aqui por 30, esse dividido por 30 dá 1, e 180 dividido por 30 dá 6, ó. Então, a nossa conversão vai ser π sobre 6 em radiano. Uma das formas de fazer a conversão é essa, usando a regrinha de 3. Qual seria a outra que eu vou usar muito com vocês? É por raciocínio. Eu sei que isso aqui vai dar fração, certo? Essas 3 respostas vão dar fração, porque o π é 180. Então, eu tenho um arco menor que 180, vai ter que dar uma fração. Se eu quero 30, então ele vai ser π dividido por alguma coisa. 180 dividido por quanto resulta em 30? Por 6, certo? π dividido por 6 vai dar 30. E o 45? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar por raciocínio, ó. π dividido por quanto dá 45? Por 4. Por 4, π sobre 4 radiano. E o 60, ó, π dividido por quanto vai dar 60? 3. Por 3. Então, ó, é como se eu marcasse o 30 graus, mais ou menos aqui, que ele vai ser o π dividido por 6 radiano. Eu vou ter também, ó, o 45, que fica bem no meio aqui, né, do nosso quadrante. O π sobre 4. E eu vou ter aqui, um pouquinho depois, o 60, que é o π sobre 3 radiano. Se fosse 15, Renata, seria então por 8? Seria por 12, né? Ó, se o π sobre 6 dá 30, o 15 é a metade disso. Então, vai ser a metade de π sobre 6. Vai ser π sobre 12. Ô, Renato, Ah, tá. então vai diminuindo os denominadores conforme você vai aumentando os quadrantes. Não é essa proporção, Inácio. Não vai ser essa proporção. Conforme você diminui o denominador, mais você se aproxima do zero aqui.
Por exemplo, o π sobre 12 não é o 15? O 15 estaria aqui, ó. É a metade do 30. Tá vendo? Ó, eu estou diminuindo o denominador, eu estou ficando com um arco menor. Ele está ficando mais próximo do zero. Não, mas o Certo? denominador tá 12, tá maior do que Ah, desculpa, sobre dois. entendi. Isso. É que a gente vai fazer os arcos. Aqui a gente está trabalhando só no primeiro quadrante, depois a gente vai fazer os outros, tá? Então, esse aqui seria o 15 graus. Ó. Então, vamos lá. Vamos fazer mais alguns aqui. Se eu perguntasse para vocês, a gente já sabe, por exemplo, que o 120 está aqui no segundo quadrante. Quem seria 120 graus em radiano? Vocês lembrem-se que vocês podem usar esses aqui que a gente já colocou. O 120, ele tem relação com o 30, certo? Dá para escrever 120 a partir de 30 e dá para escrever 120 a partir de 60, não dá? O 120, eu posso considerar ele como 2 vezes 60? Certo? Se o 60 é π sobre 3, o 2 vezes 60 vai ser 2 vezes π sobre 3. Ele vai ser o 2π sobre 3 radiano. Ó. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, o 120. Ó. 2π sobre 3 radiano. Vocês estão entendendo, gente? Não Você viu, precisa Inácio, que multiplicar agora o voltou a ser denominador. 3 lá do outro lado? Sim, Ok? sim. Os denominadores, eles começam a repetir. Então, essa proporção nem sempre vai existir. E se eu quisesse, por exemplo... Mas eu nunca vou multiplicar os denominadores, por exemplo. Que nem você fez do 60, fez vezes 2, só multiplica o π, não o denominador, né? porque essa Se você conta multiplicar aqui, o ó, denominador, vai assim, ó. continuar É 2 vezes π sobre 3, ó. É essa conta que eu fiz, certo? 2 vezes 60. Isso aqui é uma multiplicação de fração, gente, ó. Como que eu multiplico um número inteiro por uma fração? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Por isso que não multiplicou, entendeu? Ó, Entendi. ok? Por isso que ficou só 2π sobre 3. Porque eu faço de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. A Gabriela não Entendi. conseguiu entrar de novo? Fica caindo a dela. Ó, e se eu perguntasse para vocês aonde é como que seria, por exemplo, o 210 em radiano? Tentem sempre usar esses aqui primeiro. O 210 tem na tabuada do 30, do 45 ou do 60? Consigo escrever como múltiplo aqui? Ó, pensa na tabuada do 3. Sim, Tem o 21, na do não 3 tem o 21, sim. Isso. Então, eu posso escrever esse número como 7 vezes 30? Então, ficaria 7 vezes o π sobre 6. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, 7π sobre 6. Então, ó, o 210, a gente sabe que ele é um arco maior que 180. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. O 7π sobre 6. Então, ó, tá claro para vocês como trabalhar com grau e radiano? Sim. Vocês viram que vocês têm que entender o funcionamento do ciclo em qualquer uma das duas unidades. Funciona do mesmo jeito, né? Ó, nesse sentido, é o que a gente adota como sentido positivo. E se a gente fosse no sentido contrário, é a mesma coisa, só que no sentido negativo. Por exemplo, o menos π sobre 6 está aqui, ó. Menos π sobre 6. Ao invés de eu andar 30 no sentido positivo, eu andei 30 no sentido negativo. Aqui seria o menos 90, menos π sobre 2. Menos π, menos 3π sobre 2. Certo até aqui, gente? Beleza. Vocês entenderam? Certo. Beleza, ó. Sim. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Eu vou... deem um print aí. Eu vou parar de compartilhar essa tela. Que horas são? São 9 horas. Ó, eu quero que... Deixa eu ver. Eu vou fazer exercício com vocês, então. Dessa primeira parte. E daí depois os outros vão ficar de tarefa. Porque a gente só tem 20 minutos, né? 25 minutos. Ou só se vocês fizerem sozinhos. Deixa eu pensar o que é melhor. Ó. Terminaram essa tela aqui? Posso apagar? Pode. Posso? Então, ó, apaguei essa. Deixa eu só pegar os exercícios que eu coloquei aqui.
Lá na parte dos exercícios, então, ó, atividades para sala, depois eu vou voltar naquilo ali que eu ainda não expliquei, ó. Primeiro exercício de sala, ele quer que vocês localizem os quadrantes desses arcos, ó. Vocês perceberam que são arcos todos maiores que 360? Sim. Então, quer dizer que eles não estão na primeira volta. Como é que eu faço para localizar? Por 360 para descobrir quantas voltas e quanto tá faltando. Perfeito. Daí vocês vão ver se está entre 0 ou 90 a medida do resto, se está entre 90 e 180. Então, ó, esse aqui eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. E o 2, ele é a mesma coisa, só que os nossos arcos estão em radiano. Então, vamos fazer um exemplo desse juntos? Então, ó, o que vocês acham mais fácil de trabalhar? Com a notação em radiano mesmo? Ou vocês preferem transformar isso em grau para depois fazer? Quando mais fácil. Oi? Eu não sei. O mais fácil. Eu não sei qual que é, então. Vocês não sabem qual que é? É a mesma coisa. Gente, são arcos do mesmo jeito, só que a gente está trabalhando com a representação em radiano. Ó, vou fazer de 2 jeitos, então. Eu vou fazer primeiro em grau, que eu acho que é o jeito que vocês acham mais fácil. Vamos pegar o primeiro, ó. O nosso arco é o de 213 π sobre 9 em radiano, certo? Então, me ajudem. Como é que eu escrevo esse número em grau para ficar mais fácil? De radiano para grau é facinho, não precisa nem usar proporção. Eu sei que o π é 180, então seria 213 vezes 180 graus, dividido por 9, certo? Sempre simplifiquem a fração para ficar mais fácil. Quanto é 180 dividido por 9? 30. 30? Epa, falei errado. 20. Isso, você fez por 6, certo? E agora, quanto que é 213 vezes 20? 4.260 graus. Então, ó, esse arco em radiano é a mesma coisa que o 4.260 graus, certo? Então, é a mesma coisa que eu pegar o 4.260, eu vou dividir por 360 graus, que vai caber um monte de vezes, certo? Cabe 11, ó, 10 vezes daria 3.600. Vai caber mais uma vez ainda, ó. Vai caber 11 vezes inteiras. Quanto que é 11 vezes 360? 3.960, certo? Então, vou subtrair daqui, ó. 11 vezes 360 dá 3.960. Então, deu 11 voltas completas. E a gente vai parar no 300 graus, ó, vai sobrar 300 graus ainda. 300 graus está em qual quadrante? Qual quadrante está o 300 graus? No quarto. Quarto quadrante. Então, se o resto está no quarto quadrante, o meu arco em radiano vai estar no quarto quadrante. Eu fiz aqui um pouquinho para baixo, porque a minha barra de ferramentas está em cima. Vocês entenderam o raciocínio? Eu acho mais fácil transformar em grau e depois vocês fazerem a conta em grau. Em radiano vai complicar muito para vocês, porque daí a gente tem que pensar quantas vezes inteiras tem aqui, né? Considerando o denominador 9. Escrevo lá quantas vezes inteira para eu saber quantas voltas inteiras eu tenho. Depois enxergar aquilo ali que está em radiano, em qual quadrante ele estaria. Então, quando for radiano, passa para grau primeiro. Tudo bem, Renata, gente? essa aula vai estar gravada e depois você vai postar no Edmodo ou não? Então, não. Ela está gravada, mas a gente não vai mais postar as aulas no Edmodo. Tranquilo. Tá? Mas se alguém faltar, é só pedir para o Neto, daí o Neto manda a gravação. Ó, gente, a ideia de não estar lá é só para ajudar vocês na organização, tá? Porque senão vocês vão, eu não vou assistir a aula da Renata no horário, porque depois, eu faço mais tarde, estou com sono agora, eu vou assistir mais tarde. Daí vocês acabam acumulando muita coisa para assistir depois, tá? Por mim não tem problema nenhum. Se alguém precisar da aula,
pode me mandar fala assim, professora, eu não consegui copiar, me mandar a aula, eu mando, não tem problema por mim, tá bom? É mais para ajudar posta vocês. aula no Edmodo para Oi? a galera ter acesso. Posta aula no Edmodo para a galera ter acesso. Então, mas é exatamente essa a ideia. Se a gente fica postando todas as aulas no Edmodo, vocês não vão, não é para todo mundo, né? Mas a gente sabe que tem gente que não vai assistir a aula no horário e depois vai acabar acumulando um monte de aula que está lá no Edmodo para assistir. E daí a gente não consegue caminhar com o conteúdo. Então, a ideia é que vocês participem da aula no horário e é como se fosse uma aula presencial. Quem falta da aula presencial não tem a gravação, tem, gente? Da aula. Tem que pegar a matéria com um amigo, tá? Mas quem precisar pode me mandar, eu mando a gravação, tá? Não tem problema. Tem alguém que precisaria dessa aula agora? Que tá aqui e precisaria dessa aula? Nem sei. Acho que não. Tá bom. Se alguém precisar, pode me falar que eu mando. A princípio, é essa a ideia. É só para ajudar vocês a voltarem ao ritmo de estudo, tá? Porque vocês o ser humano é assim, vou deixar para mais tarde, vou fazer depois, né? Então... Procrastinação. Exatamente. Eu sou muito disso. Tem coisa que você faz só em cima da hora, né? Porque não se programa para isso, porque você vai deixando. Eu tenho mais um tempinho, Uhum. Então, é só para ajudar vocês a estudarem. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vocês têm 20 minutos. Eu quero que vocês respondam o exercício 1 e o exercício 2 no livro de vocês. Deixa eu ver o exercício... E tentem fazer o exercício 3. 1, 2 e 3 da apostila, exercícios de sala. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, página 5, exercícios de sala. Eu quero que vocês tentem fazer o 1, o 2 e o 3, tá bom? Vocês vão tentar, a gente vai desligar agora, vocês vão tentar fazer sozinhos. E na aula da semana que vem, vocês vão me falar como é que foi. Galera, agora é consciência de cada um. Vocês viram que é matéria nova. Nós vamos ficar um bom tempo nisso aqui, usando o ciclo trigonométrico. Essa aula a gente fez bem devagar para vocês entenderem tudo. Então, é muito importante que vocês tentem. Ou vocês preferem que eu faça mais alguns com vocês, depois vocês terminam os outros? Pode ser também, não tem problema. Ô, Renata, mas esse exercício não precisa te mostrar hoje. Não precisa me mostrar hoje, não. Não dá tempo até que vocês têm só 20 minutos, tem um monte de conta para fazer aqui. Faz um do 1, então. Tá, vou fazer um do 1, então. Essa aqui, todo mundo entendeu? Sim. Posso apagar? Pode. Beleza, então vou voltar aqui no 1, Você pode... Não. normal, A gente pode repetir? Você pode repetir, por favor, quais são os exercícios? Página 5, exercício 1, 2 e 3 de Querem sala. que eu mande no grupo da sala? Eu tirei foto. Isso, manda lá. Quem tirou pode mandar. Peraí, deixa eu voltar aqui no 1, Vamos lá. Vamos fazer um do 1 aqui do negativo, pode ser? Eu acho que também dá uma dúvida aqui. Então, eu vou fazer a letra C do 1, O menos 4.249. Vamos lá. Preciso saber quantas voltas completas eu dou. Então, eu vou pegar o 4.249 e eu vou dividir por 360. Já sabemos que são mais que 10 voltas, certo? Pode usar a calculadora para fazer essa conta? Pode. Fazer conta na calculadora, gente, não tem problema. Se vocês souberem fazer divisão, não tem problema. Faz essa conta aí para mim na calculadora, alguém, para vocês verem a resposta. Mas aí vai sobrar alguma coisa, né? Ou vai dar exato? Se vocês dividirem isso na calculadora, quanto deu aí? Eu não fiz. Alguém faz aí, por favor. 11.88 alguma coisa. 11.802777. 11,8
802. 802. Ó, 2. o porquê que Aí na continua. calculadora desse 7, jeito? 7, Porque 7, aqui, 7, ó, 7, ela tá 8. fazendo a divisão aproximada, certo? Ela colocou 0, vírgula e continuou. Se vocês fizerem a primeira parte da conta na calculadora, dá para usar, mas que número você tem que usar daqui? Só o 11, ó, só a parte inteira. Porque Eu sei vai que sobrar cabe. e esse você vai ver em qual... Isso. Daí, ó, 11 vezes completas, 11 vezes 360, acabou sendo bem próximo do que a gente acabou de fazer, né? 3.960. Daí vocês vão subtrair um do outro. 4.249 menos 3.960. Vai dar 289 graus. O arco de 289 graus está em qual quadrante? No quarto. No quarto quadrante. Ele é maior que 270 e menor que 360. Então, ó, eu quero que vocês façam, então, esses exercícios. Tentem fazer eles sozinhos agora. Restam 15 minutos. E daí, na semana que vem, a gente conversa, pode ser? Que eu acho importante vocês terem... Oi, pode falar. E então, o número negativo, ele acaba ficando igual. Gente, desculpa, ó, obrigada. Eu não vi que era negativo, ó. Volta aqui, então. Ele estaria no quarto quadrante, ó, vou apagar aqui, ó. Isso, ó, o Otávio tá me falando lá também que ele é negativo, esqueci, ó. Esse número aqui, então, ele é o menos 289, certo? Esqueci do sinal, ó. Eu posso fazer a conta sem o sinal. Peraí que a Maria Eduarda caiu, gente, ó. Eu posso fazer a conta sem o sinal, não tem problema. Agora eu preciso analisar o quadrante. Deixa eu desenhar um ciclo trigonométrico aqui rapidinho para a gente ter uma ideia de onde ele ficaria. Ó, gente, mais ou menos, tá? Vocês têm que me dar um desconto nos desenhos aí. Ficaria no primeiro? E aí? No primeiro, vamos pensar. Ó, porque se fosse ao contrário... É ao contrário, porque ele é negativo. Ó, sentido negativo. Então, esse aqui é o 0. Aqui estaria quem? Menos 90. Menos 180. E o menos 270. Perfeito, gente. Ó, esse aqui seria o menos 289, ó. Ele vai estar em algum lugar aqui depois do 270, certo? Ó. Menos 289. Então, ele está no primeiro quadrante. Desculpa, tá? Eu esqueci do sinal negativo, ó. Vocês entenderam? Sim. Sim? Tranquilo. Obrigado, gente, por vocês terem visto aí. Dá um print aí ou resolve esse exercício rapidinho, tá? Então, ó, vocês têm aí um tempinho para tentar fazer os outros do 1. Ficaram, então, 3 itens do 1, 3 itens do 2 para vocês fazerem. E que é bom que já lembra a conta com radiano, vai destravando um pouco. E para tentar fazer o exercício 3, tá? Se não conseguir, a gente vai voltar nele na próxima aula. O 3A e B, né, Renata? Oi? O 3A e B, né? Isso, 3A e B. O exercício 1 e o exercício 2, eu acho que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Vocês têm a apostila de vocês tem resposta, gente? Pelo menos a resposta final ou não tem? Não, mas tem como pegar no SAS. Gabarito, você fala? Você Oi? fala, né? O Fala gabarito. gabarito? Isso, o gabarito, tem? No SAS, eu acho, não tem? Não sei se tem liberado todos os capítulos, mas acho que sim. Tem esse aqui já deve estar liberado, porque... Já tem, de todos os capítulos. Eu acho que esse aqui já está liberado, esse livro, porque era para a gente já ter entrado nele, né? Como teve as férias agora, provavelmente está liberado. Então, confiram lá a resposta de vocês. E daí a gente volta a conversar na semana que vem. Eu quero que vocês trabalhem um pouquinho sozinhos e não quero que estenda a aula do outro professor, tá bom? Então, tenta, ó, o 1 e o 2 tem que todo mundo conseguir fazer. O 3, se precisar de ajuda, eu ajudo vocês na próxima aula, porque ele fala um pouquinho de figuras regulares, tá? Então, ali tem um pouquinho de geometria também que vocês vão ter que lembrar. Mas daí a gente conversa na próxima aula. E se precisar, eu mando a resolução desses aqui também, tá bom? Pode ser assim, então? Ok. Ó, vou parar de compartilhar. Então,
vamos desligar e vocês vão tentar, vão me prometer que vocês vão fazer esses 2 exercícios pelo menos, tá bom? Tá bom. Sim. Ó, galera, exige muita disciplina e organização esse nosso novo método, vocês sabem disso, né? Uhum. E é a consciência de vocês, vamos lá, eu sei que vocês vão conseguir. Primeira semana é difícil, a gente voltou com um novo formato, que eu acho que tá melhor, né? Porque a gente tem um pouco, eu posso ficar um tempo a mais conversando com vocês de conteúdo, do que vocês trabalhando sozinho, e daí cada semana a gente vai fazer de um jeito, tá bom? Então, tarefinha, exercício 1 e 2, e a gente volta a conversar na semana que vem. Não vou dar tarefa ainda lá na plataforma, tá? Ok. Beleza. Ok. Então, espero vocês quarta que vem com os exercícios resolvidos, tá bom? Tudo bem. Então, tá bom. Tchau, tchau, gente. Alguém fala? Tchau, tchau, até. E se vocês precisarem de ajuda já nos exercícios, podem mandar que eu tô online mais esses 10 minutos, tá? Pode mandar. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.